Irmãos, amém. Estamos continuando com o estudo no livro de Apocalipse, né? Quer dizer, revelação. E hoje nós vamos estudar mais uma igreja, né? Passa, por favor, Mica. Nós estudamos aí, nós temos aí o tema, né? Que é João na ilha de Patmos, né? O texto de João, Apocalipse de 1 a 3, que a gente já leu. A gente não vai porque Tiatira é muito grande, não deu nem para terminar tudo. São 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, que nós vamos estudar hoje, que é a 4ª igreja, né, de Apocalipse. Vamos lá. Essas igrejas ficam na Ásia, uma boa parte delas hoje como na Turquia, né, onde estamos. Algumas também ali na região do Iraque, naquela área ali da Ásia Menor e Ásia Maior. Vamos lá. A primeira nós estudamos Éfeso, aliás. Paulo escreveu uma carta à igreja aos Efésios, que é a igreja de Éfeso, né? Fundada por Paulo. Vamos lá. Essa igreja, a palavra Éfeso significa desejável. Jesus se apresenta daquele que tem 7 estrelas. Período histórico vai do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. A admoestação é aquela: arrepende-te e pratica as primeiras obras. E a promessa: o vencedor dar-lhe-ei de comer do maná da vida. São 7 igrejas, 7 promessas. A segunda foi Esmirna, né? Passa, por favor. Que Esmirna quer dizer mirra. Jesus se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Período histórico vai do ano 100 ao ano 323. A promessa: o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. E a exortação é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A terceira foi, terça passada, foi Pérgamo, né? Que quer dizer Pérgamo? Exaltação. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Vai do ano 323 ao ano 534 depois de Cristo. A promessa é: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. A exortação é: arrepende-te de onde caíste. E também a promessa é uma pedra branca com um novo nome. Depois a gente vai ter outros estudos em cima do significado, porque nós estamos primeiro dando uma introdução sobre cada igreja para poder entender sobre elas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Tiatira, que é Apocalipse 2, 18 a 29. Por favor, Mica. Tem vários significados a palavra Tiatira, né? Vamos lá, por favor. O significado primeiro vem de Itita, a passa, que quer dizer cidade da deusa mãe. É o primeiro significado dela, que é o nome dela, Itita, a passa, que quer dizer cidade da deusa mãe. Já dá para entender que também era uma cidade muito idólatra, né? No grego, Esmirna significa mirra, né? Ou da qual a cidade foi explorada também, uma das Amazonas. E Tita também, Tita Parco, que significa alto, possivelmente. Tiatira ou Tugater, quer dizer ilha, ou aroma suave. Tudo isso pode significar a palavra Tiatira, mas eu vou ficar com a última, aroma suave. Vamos lá. Não se sabe ao certo quem foi o pastor daquela igreja, mas se sabe que, segundo o Atos dos Apóstolos, uma das comerciantes de roupa da cidade, que era uma mulher chamada Lídia, inclusive Cida falou na escola dominical sobre Lídia aqui, vendedora de púrpura, era uma mulher muito rica, que aceitou a mensagem de Paulo e hospedou Paulo na casa dela por um tempo, né? Mas ela era mais famosa, ficou mais famosa no livro de Apocalipse, que é, no caso, uma das 7 igrejas, que é a cidade de Tiatira, onde Lídia estava estabelecida, certo? Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Interessante é que em cada uma dessas cartas Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. E nós vamos ver um pouquinho dessa forma em que Jesus se apresentou aí a Tiatira. Lembrando, irmãos, que cada cidade
representa um período histórico, como eu já falei. E essa Tiatira, por que Tiatira é longa? Porque você vai descobrir já, porque é muita coisa sobre Tiatira. É uma das igrejas que o histórico dela é bem prolongado. Inclusive, até recentemente se achou na arqueologia o local onde era a igreja e seus tijolos, um monte de coisa que tinha nessa igreja. Vamos lá. Fogo na Bíblia simboliza pureza, juízo. Os olhos de Deus, como chama de fogo, também significa que ele vê tudo e é reto juiz. Então, como eu já havia dito, quanta vez que a Bíblia aqui fala que Jesus tem olhos de fogo, chama de fogo, é porque ele vê todas as coisas. E o fogo também simboliza juízo, a justiça de Deus, né? Olhos em chama. Então é preciso a gente entender esse aspecto. Toda vez que os irmãos lêem na Bíblia, em relação a isso, e em relação ao Apocalipse, lembre-se que está falando da pureza, porque o fogo purifica, né? O juízo de Deus, porque o fogo também ele destrói, e os olhos, como chama de fogo, que simboliza o quê? Que ele vê todas as coisas, e é por isso que é reto juiz. Ninguém se esconde de Deus. Como ele nos vê? Nu. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Ele não vê a gente com essas roupas do jeito que a gente é. Ele vê a gente do jeito que criou Adão e Eva. Vamos adiante. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra foi com o quê? Com fogo. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Duas cidades, né, que eram envolvidas exatamente, muitas coisas da cidade de Sodoma e Gomorra tem muito a ver com a igreja de Esmina e com os dias de hoje. Com os dias de hoje. Irmãos, nós temos aí um escarnecimento tremendo das coisas de Deus. E a cidade de Sodoma e Gomorra escarnecia de Deus. Era uma cidade idólatra e escarnecedora. Então, a gente tem que entender isso. E Elias, nós temos aí vários exemplos de Elias, o profeta Elias, que fez cair fogo do céu, né? Também nós temos como? Primeiro, Elias, ele faz o altar, né? Primeiro ele conserta o altar, depois de consertar o altar, coloca o sacrifício, joga água, depois joga água, e quando ele clama, a Bíblia diz que cai fogo do céu e consome todo o holocausto, desintegra. Também tem uma situação em que o rei estava doente, queria saber de Elias se ele ia morrer ou não, e mandou buscar Elias. Foi os primeiros 50. Ele dizia: Elias, homem de Deus, o rei ordena que venha ter com ele. Aí Elias dizia: se eu sou servo de Deus, que caia fogo do céu, consuma tu e teus 50. E foi a primeira vez, foi a segunda, na terceira vez, o cara, quando viu lá, se humilhou e disse: não, peraí, vou devagar, que o caso é sério. No caso do profeta Elias, o fogo, ele servia como juízo. Como juízo divino. Uma ação julgadora de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre, aonde será lançado a morte e o inferno, né? E o holocausto na vida de Moisés também, né? Eu tinha esquecido de falar, né? Nós colocamos Moisés, aconteceu também de cair fogo. Moisés viu que Deus numa sarça ardente, aonde queimava, mas não se consumia. Teve também a chuva de Saraiva e fogo no Egito. Então sempre está relacionado ao juízo de Deus e à ação purificadora de Deus. E Deus, ele é fogo consumidor. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Por favor.
Agora que eu estou vendo aí, não apaguei o negócio que estava embaixo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um. Também o fogo simboliza o Espírito Santo na vida do salvo. O Espírito Santo, ele também é apresentado como uma pomba em forma de fogo. Foi aconteceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 3. Então, quando a Bíblia aparece, todas essas coisas, fogo, espada, sempre é o juízo, a justiça de Deus. Não esqueça disso. Vamos lá. Aí ele diz aqui também que seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, né? Tem significado importante, irmãos, essa visão, porque vocês têm que analisar, nós temos que analisar os detalhes que os profetas e que João, ele fala nas revelações que ele tem. A gente não pode deixar passar os detalhes, que são muito importantes. Nesse caso, olha, ele tem os pés semelhantes ao latão reluzente. Primeira coisa, simboliza a majestade de Jesus. O latão reluzente aí simboliza a majestade de Jesus. Também simboliza a sua misericórdia, a sua justiça e julgamento. Está ali dizendo ali, olha, ele é majestoso, ele é misericordioso, mas é justo e julga com equidade. A própria palavra diz que o Senhor lhe julga com retidão. Então, por quê? Porque o latão é um material maleável. O latão, aí, o bronze, como alguns dizem, é um metal maleável que pode ser cortado pelo ferro, mas também pode ser polido e ficar com uma aparência bonita. Então é isso que acontece aí nessa visão, quando João fala a respeito dos pés de Jesus, que era semelhante. Ele diz que era semelhante. Por quê? Porque muitas coisas, irmãos, do livro de Apocalipse, quando o escritor fala, quando João fala, ele não está falando da linguagem que deveria ser. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Outra coisa, o máximo que pode se chegar é ouro, prata, latão, diamante, rubi, esmeralda. É o máximo que o nosso vocabulário consegue chegar para definir a grandeza, a majestade, a justiça e a glória de Deus. É o máximo que o nosso vocabulário chega. Se a gente fosse procurar uma palavra para elogiar Deus, qual é a palavra que a gente usaria? Que Deus é bom. Tem outra? Extraordinário, continua sendo bom. Extraordinariamente bom. Já imaginou? Tem mais palavras que a gente poderia usar? Hã? Como? Magnificamente bom. Por que bom está em todo canto? Porque é a essência dele. A bondade, a misericórdia, a compaixão, o seu amor faz parte dele. Então ele é extraordinariamente bom, e magnificamente bom, extremamente maravilhoso e bom. Só é onde a gente pode chegar. Tem mais alguma palavra assim que a gente poderia usar, fora essa que a gente já usou? Então João, para descrever a glória e a majestade de Deus, ele usa essas palavras. Vamos lá. O significado do bronze, né? Nós temos a presença do bronze no tabernáculo. Tinha pia de bronze, que ela ficava cheia de água, que era para limpeza e pureza, chamada água de purificação. Era comum que no terreno arenoso do deserto, os pés e as mãos dos sacerdotes se sujassem, e ainda mais devido aos sacrifícios de animais que eram feitos costumeiramente.
ali no tabernáculo. Então tinha uma pia de bronze cheia de água, aonde o sacerdote lavava a mão. Foi daí que surgiu a pia de água benta. Já notaram que na igreja de Roma tem umas que tem uma pia com água benta, onde o povo vai lá e... Tem ou não tem? Foi daí que surgiu essa é a ideia aí, porque no tabernáculo, na entrada do tabernáculo, tinha uma pia de bronze cheia de água. A pia de bronze exatamente simboliza Deus, Jesus Cristo, e a água da purificação, que é Jesus. Então nessa pia de bronze, nessa água, nós temos ali aquele que disse: eu sou a água da vida. E ele disse: vocês estão purificados pela palavra que vos tenho falado. Então tudo isso é simbolismo que joga para Jesus. É como eu estava vendo, disse alguns dias atrás, não sei se eu disse aqui, eu fui lá, agora está confuso na minha cabeça, ou foi lá na quarta igreja, que a primeira palavra de Gênesis e a última palavra, amém, de Apocalipse, se você juntar, dá bem, que quer dizer filho. Então Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse, em tudo na Bíblia, em tudo. E isso aqui, ó, o sacerdote está lavando as mãos em Cristo, se purificando em Cristo, poderíamos dizer, nesse simbolismo. Vamos lá. Também tinha o altar de fogo e bronze, que era de bronze. Aquele altar de bronze era o lugar de julgamento dos pecados, quando as vítimas eram sacrificadas. O animal inocente era totalmente queimado em lugar do transgressor. Executava-se a pele do animal, que uma vez arrancada era entregue aos sacerdotes para uma necessidade pessoal dele. Quer dizer, a pele do animal era entregue ao sacerdote para que ele fizesse uso pessoal da pele. Mas a carne era totalmente queimada no altar do sacrifício. O altar de bronze, o fogo e o animal. Aí veja só, o que é que simboliza aquilo ali? Aquele altar, vamos analisar que esse altar simboliza a cruz de Cristo. O animal simboliza Jesus. E o fogo, quem é? O Espírito Santo, que vem consumir. Tudo isso voltado para o Senhor Jesus Cristo. O animal inocente, ele era sacrificado no lugar do pecador. Então, era o julgamento de Deus. Como era o julgamento de Deus? O povo pecava, dependendo do pecado, dependendo da transgressão, né? A pessoa levava um animal. Esse animal, essas coisas do sacrifício, não era das dízimas, é diferente. O povo entregava o dízimo do cereal, dos animais e das ofertas. De tudo que eles tinham, ele dava o dízimo, que era para o sustento dos sacerdotes. Porém, o do sacrifício era outro. E às vezes, preste atenção, às vezes o sacrifício e da oferta, às vezes, era maior do que a dízima. Vamos supor, o camarada, ele tinha que dar, vamos botar 100 ovelhas, mas a situação dele estava tão complicada que ele dava 200. Ele tirava o dízimo e ainda oferecia 200 como sacrifício, porque a oferta sempre foi maior do que a dízima. Então acontecia isso. Então o animal, esse animal do sacrifício, ele era totalmente queimado. Ele era totalmente assado, virava cinzas. Não podia sobrar nada. O altar de bronze era o juízo de Deus. É a mesma coisa que vai acontecer no juízo final. Era o juízo de Deus. Ali naquele altar de bronze, naquele fogo que não podia se apagar, a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo está aceso
na igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Por isso que o crente tem que ser fervoroso. Crente não pode ser frio, gelado, congelado, com a boca amarrada, não pode. Porque nele habita o fogo do Espírito Santo, o fervor que vem do céu. Senão não tem o Espírito. No Espírito Santo há fartura de alegria. E a Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de prazer. Então esse altar aí simbolizava o juízo de Deus. Então um animal inocente sacrificado, queimado pelo fogo, para purificar o pecador, simbolizando Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje não precisa mais de sacrifício de animais. Por quê, irmãos? Por que não precisa mais de sacrifício de animais hoje? Porque o quê? Jesus se ofereceu como sacrifício único, é ou não é? Agora vamos analisar, como alguns querem achar que deve ter sacrifício, como é que o povo hoje ia conseguir fazer sacrifício hoje? As leis de proteção animal, não é só isso também, e dinheiro para comprar, porque tinha que comprar uma ovelha sem defeito, de 1 ano. Você sabe quanto é uma? Você ia ter que usar o salário todinho para comprar uma bezerra. Uma bezerra de 1 ano, sem defeito. Já pensou uma bezerra de 200 quilos, com 1 quilo da carne do valor que está? Ia custar quanto? Mais de 1.000 conto, era, não é? Salário mínimo é 1.420, misericórdia. Graças a Deus, Jesus morreu e encerrou o sacrifício, amém, irmãos? Quando ele diz tudo está consumado, encerrou o sacrifício ali para a glória. Por isso que religiões e igrejas, seja ela qual for, que ensinam o evangelho, que anule o sacrifício da cruz, que coloque outras coisas no lugar de sacrifício, é falso, é anátema. Porque quando ele disse tudo está consumado, ali ele nos comprou, nos resgatou de volta para o Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Nele temos essa esperança, nele devemos ter esta convicção, que ele morreu pelos nossos pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios humanos ou de animais. Jesus é a propiciação do sacrifício. Ele ressuscitou e vive para sempre. Porque ele repete várias vezes: porque eu sou aquele que foi morto e reviveu. Eu sou aquele que foi morto e reviveu. A gente vai ver isso também depois nas cartas, esses temas separados. Vamos lá. Aí vem agora o segundo versículo. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Vamos lá. Primeiro, a palavra eu conheço as tuas obras, essa frase aparece em 6 igrejas. Aparece na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. A única igreja que não aparece essa expressão, eu conheço as tuas obras, é a igreja de Sardes. Mas nas outras está escrito: eu conheço as tuas obras, lá em Éfeso, a tua paciência, que não podem sofrer maus, e puseste as provas os que dizem ser apóstolos não são, achaste mentiroso. A igreja de Éfeso era uma igreja desejável, porque ela vivia na palavra. Era uma igreja que botava à prova a palavra. Ela não estava envolvida com o mundo. Esmirna já é diferente. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Ela tolerava
essas coisas. Aí começa já a decadência da igreja em si. Na igreja de Esmirna já começa a decadência. Segundo, conheça as tuas obras e que habitas, e onde estás, Pérgamo, o trono de Satanás, mas retens o meu nome, não negaste a minha fé, e ainda dissestes aos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós. Eu falei que Antipas era o pastor da igreja, e ele foi morto, né? Tentaram matar ele numa fogueira, o fogo não queimou. Por que o fogo não queimou Antipas? Porque o fogo é juízo, é ou não é? Nós não falamos aqui que o fogo é juízo? É o juízo de Deus. Antipas era um pastor que andava na presença de Deus, salvo, lavado, remido e enxaguado no sangue de Jesus. Defendia a palavra. O juízo de Deus podia ser contra ele? Não. Foi por isso que o fogo não o queimou. Tiveram que apunhalar ele pelas costas. Tiatira, conheço teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência, tuas obras são maiores que as primeiras. Filadélfia, eis que ante ti pus uma porta aberta, ninguém poderá fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Laodiceia, conheça as suas obras, nem és frio, nem és quente, vou matar-te-ei da boca para fora. Então cada igreja tem uma característica em suas obras. Vamos lá. Amor é a primeira virtude do fruto do Espírito. Conheça o teu amor. Era uma igreja amorosa, né? Jesus está falando que era uma igreja que tinha amor uns pelos outros. Havia no meio daquela igreja amor. Porém, um dos sinais dos últimos dias é o amor esfriar. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E hoje é o que a gente está vendo. O amor tem esfriado. As pessoas, elas já não se perdoam, já não se amam, né? Serviço é a dedicação, comprometimento com o reino, louvor, adoração, evangelismo. É uma igreja ativa. A igreja de Tiatira tinha amor, era uma igreja ativa. Paciência, outra virtude, e que as suas últimas obras foram maior do que as primeiras. Nós vamos descobrir já porque são as últimas obras. Porque essa é uma igreja, irmãos, atípica das outras. As outras duraram pouco tempo, 200 anos, 150 anos, mas Tiatira, ela foi mais do que isso. A igreja de Tiatira, ela tem na história um período mais longo. A gente vai ver daqui a pouco. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, isso aí é uma coisa tremenda. Havia dois grupos. Um grupo que se opunha ao erro, com amor, dedicação, fé e serviço, mas tinha no meio uma crente lá que era o cão comendo pimenta malagueta com limão e muito sal. A irmã era fogo. Jesus chama ela de Jezabel, né? Vamos ver lá. Ela levava o povo à idolatria. O problema de Tiatira era a idolatria. Essa cidade tinha um centro de artesanato conhecido como comércio de púrpura. Quem se lembra de Lídia, né? Púrpura, cerâmica e sobretudo pelo processamento do bronze. Era uma cidade onde se fazia muito artesanato com bronze. Por isso que nessa cidade os pés de Jesus é como latão reluzente ou bronze. Você vê que cada cidade, os pés de Jesus aparece com uma característica da cidade, da cultura da cidade. Isso é muito importante, viu, irmãos? A gente entender isso. Quem era Jezabel? Jezabel era uma princesa fenícia,
Aí nesse caso nós vamos falar da primeira Jezabel de livro de Reis. Mulher de... Quem era o marido dela? Esqueci. Acabe, né? Muito bem. Era a princesa filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Significado do nome de Jezabel quer dizer Baal exalta, ou Baal é marido, ou impuro. Jezabel é descrita como sacerdotisa, dominadora, potencialmente religiosa, que dominava a porta-voz dos deuses. Isso caracterizava como profetisa. Então, na igreja de Tiatira tinha uma irmã que era dominadora, profetisa. A irmãzinha fazia reboliço na igreja. Isso acontece. Já aconteceu na igreja da Bela Vista. Uma irmã, ela botou a igreja de ponta cabeça. Eu já dei esse testemunho aqui. E pode acontecer em muitas igrejas, muitos casos. Aí, isso a gente tem que ter cuidado para evitar certos fanatismos, certas coisas que existem. Vamos lá, que a hora está voando. Quem é Tiatira na Bíblia? Segundo Atos dos Apóstolos, é uma das cidades comerciantes, né? Lá morava Lídia, como já falei. Ficava distante de Filipos, da cidade de Filipenses, né? Mas é mais famosa por ser citada no livro de Apocalipse, né? Como uma das 7 igrejas. Vamos lá. Quantos anos durou a igreja de Tiatira? 900 anos, irmãos. É a igreja do período da história com maior período. Ela começa praticamente o período histórico dela no ano 606. Nesse período aí, nós temos a invasão de Constantinopla, a tomada de Jerusalém pelos otomanos. Nós temos aí o declínio do Império Romano. E também temos quando Domiciano, né, imperador de Roma, ele resolve tornar a igreja estatal. A igreja começa a decair, começa a se cair em decadência. Aí começa o período da idolatria, da mariolatria, que começou lá na Torre de Babel. Começa o início da penetração de costumes pagãos no meio da igreja. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Começa as festas do mundo ser invadida, adquirida pela igreja. A igreja começa a entrar em decadência, quando lá na frente um certo cidadão, não vai citar nome aqui, ele resolve construir um grande templo lá na cidade de Roma, e para construir precisava de muito dinheiro. Aí ele começou a vender as chamadas indulgências. O que eram as indulgências? Só ia para o céu quem tivesse dinheiro para pagar. Você tinha que pagar. Quem já viu, toda usina tem o quê? Um templo. Tem ou não tem? Aquilo ali é uma forma que o usineiro achou de entrar no céu, para diminuir o tempo dele no purgatório. Aí começou a se vender pena do anjo, do Espírito Santo, lasquinha da cruz, cravo, o espinho da coroa de Jesus. Se vendeu tanta lasca da cruz que eu acho que se fosse juntar dava para fazer uma ponte daqui para o rio Amazonas, de tanta lasca de cruz que venderam. E se vendeu. Aí criticam as igrejas porque vende rosas ungidas, sabonete ungido, mas na Idade Média, até o ano de 1517, né, que nós vamos ver, começa, a coisa era feia. Para entrar no céu foi quando, em 1517, Lutero, né, no dia 31 de outubro, pregou as 95 teses e iniciou a reforma protestante. 3 anos depois, encerra-se o período da igreja de Tiatira. Foi o mais longo. Tem muita coisa sobre essa igreja, porque não dá para a gente falar. A gente passaria a noite todinha aqui e não conseguiria falar. Vamos lá.
dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Por que prostituição? Aí, prostituição é exatamente a idolatria. É quando a igreja começa a se envolver, por exemplo, Antipas e outros aí da igreja de Pérgamo, por exemplo, e outros, foram canonizados santos. Está entendendo? Então começa a entrar a adoração a objetos, como era um costume pagão. Por exemplo, Roma, aliás, a Itália, Roma, a igreja de Roma, né, tinha Júpiter, Vênus, Netuno e tantos outros. Na Grécia era Zeus, Hera, Minerva e tantos outros. E assim começou a misturar os ídolos e trazer para dentro da igreja. A igreja se corrompeu totalmente, irmãos. Passou a adorar imagens de escultura, passou a ter as tradições como nível de inspiração das escrituras. Então, houve uma contaminação. Ela não só tolerou, aceitou a doutrina de Jezabel, mas também que caiu pelo caminho da prostituição. Foi pelo caminho, porque a gente pensa em prostituição só quando o homem ou a mulher vende o corpo. Não, irmãos, para Deus a idolatria é uma prostituição. Para Deus é uma prostituição, né? Eis que porei numa cama sobre os que adulteram, como ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. Por que isso? Porque é uma igreja que está envolvida, né, com fatos, apesar de que hoje existe muito sacerdote pregando o contrário. Mas há um tempo atrás, quem fosse falar contra a adoração, veneração das imagens de escultura na igreja de Roma, era excomungado, era colocado para fora. Então, essa igreja, ela tem um período longo da história. É também um período, nesse período aí nós temos vários acontecimentos da história. Nós temos não só a queda do Império Romano, a ascensão do Império Otomano, né? Que foi, eu acho que a maior ascensão foi quando Maomé II invadiu Constantinopla e transformou a cidade de Constantinopla na cidade que hoje é chamada de Istambul. Então são fatos que estão registrados nas escrituras e que estão aí na história para todo mundo ver. Então eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não vai dar tempo. Futuramente, quando a gente estudar religiões, seitas e heresias, a gente vai estudar um dia aí, a gente vai aprender e voltar exatamente a esse período aqui da igreja de Tiatira. Amém? Ferirei de morte os seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Por isso que lá no começo é o olho com chamas de fogo. Conheça as suas obras, sonda os rins e o coração. O que quer dizer isso? O que quer dizer sondar os rins e o coração? Os rins é a parte mais extrema, o órgão mais extremo que a gente tem. Né? Fica aqui no final da coluna, né? Fica aqui no cóccix, não é isso? O coração fica aqui em cima, é ou não é? Deus, ele sonda daqui e vai até aqui. Quer dizer que nenhum dos nossos sentimentos, nenhum dos nossos pensamentos, tudo aquilo que está dentro de nós não está escondido de Deus. Não adianta dar uma de Adão e se esconder. Adão, onde tu estás? Senhor, estou aqui. Por que demorei a te achar? Não, porque eu estava nu e me escondi. Oxe, Adão, por que você se escondeu? Estava nu, quem te fez saber? Então não adianta. Tanto eu e você, os olhos como chama de fogo estão presentes. Amém?
Por isso que a gente tem que orar como Davi diz, né? Guarda, Senhor, o nosso sono. Nós temos que vigiar os nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações. Porque às vezes, irmão, nós temos um conceito de santificação que é baseado naquilo que a gente acha. E não é o que a gente acha. Nós temos que entender que é dentro do propósito das Escrituras. Não pode mentir nem se acovardar diante dos fatos. E se a gente se acovarda e mente, Jesus está vendo. Não podemos enganar nós mesmos. Não adianta. E o que revela e o que nos santifica é aquilo que somos por dentro, no nosso interior. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu estava dizendo a Pedro, como é que o cara canta uma música dessa e se torna o que se tornou hoje? Não é? 12º casamento, sei lá, se envolvendo com religiões que não tem nada a ver. É ou não é verdade? Por quê, irmãos? Porque não vigia. Às vezes a pessoa é tão confiante naquilo que é, que começa a se afastar de Deus. Essa foi a decadência de Salomão. A decadência de Salomão foi exatamente fazer concessões. Ele começou a fazer concessões. Começou a permitir que as mulheres com que ele havia se casado adorassem outros deuses. Começou a tolerar, como a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Só que em Tiatira já não foi mais nem a tolerância, já é a invasão oficial da coisa. A mistura da igreja com o mundo. Então, irmãos, é importante a gente entender que Deus, ele sonda, ele nos conhece. Não adianta eu fingir uma coisa aqui e lá fora ser outra. Não adianta. Não adianta. A gente tem que ser esperto. Ver como o diabo está trabalhando, em que o diabo está agindo, buscar discernimento. Porque Jesus está voltando, ele vem buscar a sua igreja. Amém. E ele vem buscar um povo santo, um povo que se separa do mundo. Eu não vou contar aqui, dizer aos irmãos que Deus vai me levar de qualquer jeito. Se eu fizer isso, eu estou me ferrando diante dele. Não vai. Eu e você, nós precisamos ter uma mudança radical de vida. Isso não é exagero meu, é a palavra. Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João diz o quê? Que os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. E a gente tem que falar a verdade, ser seguro. Não pode viver com mentira, não pode achar que está tudo bem, que está tudo ok. Não, irmãos, não podemos. Nós temos que santificar a nossa vida, nos separar, cuidar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com nossas ações. Não concordar com o que fale mal dos outros. Vou até abrir um parênteses aqui. Aquela menina mesmo que está denegrindo a imagem da mãe dela. Aquilo ali é coisa do diabo. Essa semana eu repreendi um pastor por causa daquilo. Eu disse, meu irmão, para com isso. Não alimente o diabo. Você cria um filho e uma filha, você não sabe o que ele vai ser mais tarde. Você cria para o que você quer. Você quer que seja do seu jeito, mas não vai ser. Vai ser o que ele ou ela quer ser. Não vamos impedir. Porque cada um tem sua própria personalidade, seu próprio caráter, as suas escolhas. Aí está lá, coitada, a mãe está sofrendo, né? Uma mulher de Deus, pastora Helena Tanuri, uma mulher de Deus. O marido também é. Eu continuo e continuarei ouvindo as mensagens dela, porque ela é usada por Deus. O que a filha faz ou deixa de fazer
não anula a unção de Deus na vida dela. Assim tinha anulado na vida de Jacó. Vou começar com Abraão. Abraão teve 2 filhos, um Isaac e outro Ismael. Ismael destruiu o quê? Os filhos de Isaac. É ou não é? Ismael se rebelou ou não se rebelou? Aí nós vamos agora para Jacó. Jacó teve 2, aliás, Isaac teve 2 filhos. Quem foi? Jacó e Esaú. Esaú foi uma bênção, se opôs a um irmão. Vamos agora para Samuel. Samuel, quem foi Samuel? Um homem reto, íntegro, vivia na casa do Senhor, sacerdote, profeta, juiz. Mas os filhos fizeram o quê? Os filhos não prestavam. A Bíblia revela que os filhos de Samuel não prestavam. Arão, ungido por Moisés, escolhido por Deus como sumo sacerdote. Quem foi os 2 filhos de Arão? Ofereceram fogo estranho e morreram. Me diga na Bíblia um grande profeta, um grande homem de Deus que teve os filhos como exemplo. Não teve, irmãos. Arão não teve, Samuel não teve. Israel escolhe um rei. O rei foi exemplo, Saul foi exemplo, foi rejeitado. Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus que falou que Davi seria segundo o seu coração, foi o que Davi fez. Adulterou e matou Urias. Por causa disso, a gente vai tirar os salmos de Davi e a história de Davi da Bíblia. E muita gente criticando a pastora por causa disso. Eu não critico não, irmãos. Não podemos. Está errado. Se criou uma fantasia em cima disso. E o que acontece hoje? Está a pastora aí sofrendo, e aquela endemoniada lá fazendo besteira, que vai pagar caro diante de Deus. Eu não quero estar vestindo a roupa dela, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teu dia na terra. Está aqui o Senhor dizendo que vai ferir. Está aqui, o Senhor diz que bota na cama e fere todo aquele que se envolve com a prostituição desse mundo. É a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Mas eu vos digo a vós, aos que rejeitastes, que estão em Tiatira, todos quantos que não têm esta doutrina, ou seja, a doutrina de Jezabel, não conhece, como diz, as profundezas de Satanás, e outras cargas eu vos porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Eis que o que vencer e guardar até o fim a minha obra, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro ele regerá, e serão quebrados os vasos e oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã, quem tem ouvido ouça. É isso quando eu digo que a igreja ela vai julgar as nações com vara de ferro. Tá aí, é nessa parte de Tiatira que fala sobre isso. Mas que nós possamos fazer uma revisão pessoal, irmãos. Não olhe para as pessoas. Se olhar para mim, você está ferrado. Você vai ver um monte de defeito. Olhe para Jesus. Olhe somente para Jesus. Nele não há defeito. Ele é perfeito. E Ele é o único que pode te salvar e me salvar. Ele é o único que pode mudar as nossas vidas. Ele é o único que pode nos transformar e nos levar para o céu. Que possamos ter uma nova vida em Cristo, para a glória de Deus, para receber a estrela da manhã, né? E a coroa da vida. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a história de Tiatira é uma história de 900 anos, que vem até o ano de 1520. Amém? Nós vamos estudar semana que vem. Volta lá para o começo, Mica, por favor.